Bom, esse problema, ele te dá essa figura e ele te dá as seguintes informações. Você tem 3 cores, tem que colorir essa figura, cada parte dessa figura, com 3 cores diferentes, dentre azul, verde e preto, de modo que cada segmento que tenha uma parte dele em comum com a outra, tenham cores diferentes, não tenham cores iguais. Bom, vamos começar. Para começar, vamos dividir esse problema em 2 partes. Primeira parte, eu vou pensar somente nesse retângulo e nesse triângulo. De quantas maneiras eu posso pintar esse retângulo e esse triângulo com as 3 cores, de modo que eu não tenha cores comuns unindo os dois. Quer dizer, para o retângulo eu teria 3 possibilidades de cor. Eu teria o azul, verde ou preto. Se eu escolher uma dessas, para que eu vou ter 2 possibilidades? Então, poderia ter azul com verde, azul com preto, verde com azul, verde com preto, preto com azul, preto com verde. Seriam 6 possibilidades. Então, para esse caso aqui, separado, só para esse caso aqui, eu teria 6, quer dizer, 3 possibilidades para o retângulo, 6 maneiras diferentes de colorir essas 2 partes com essas 3 cores, sem que eu tenha cores iguais unindo os dois. Tá. A partir daqui, agora a gente vai pensar esse problema, guarda essas 6 maneiras. Eu vou pensar esse problema com esses triângulos que me sobraram. Eu vou chamar, para facilitar, eu vou chamar esses triângulos, esses 3 que estão encostando no retângulo, que estão junto ao retângulo, de triângulos mesmo. E como esses 2 aqui são iguais, aqui, para não me facilitar, eu vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B. E, em particular, eu vou analisar um desses 6 casos. Eu vou colocar o preto no triângulo superior e o azul no retângulo. Então, com o azul no retângulo e o preto no superior, eu posso dividir esse problema em 4 novos casos, em 4 casos, em 4 possibilidades desses triângulos que fazem fronteira com esse retângulo aqui. Vamos pensar aqui, esses casos são esses. Eu fixei o preto e o azul, caso particular, nos 4, e dividi em 4 casos. Mas que casos são esses? Eu coloquei os 3 triângulos que fazem fronteira com um retângulo da mesma cor. Então, esse daqui, com uma cor, com 2 cores, sendo 2 iguais e uma diferente, que aí pode ser nessa posição, pode ser nessa posição, com esse triângulo aqui, ou pode ser com esse triângulo embaixo, esses 2 iguais. Vamos estudar cada um deles separadamente. Vamos analisar esse primeiro caso aqui. Olha só, se esse retângulo é azul, quantas possibilidades eu tenho para esses triângulos que estão fazendo fronteira com o retângulo, de cores que eu posso utilizar? Eu tenho 2. Ou seriam os 3 na cor verde, ou os 3 na cor preta. Certo? Então, para esses triângulos, eu teria 2 possibilidades de cor. Então, eu vou colocar assim. Eu tenho 2 possibilidades, 2 maneiras, né? Para os triângulos que
fazem fronteira com o retângulo. Tá. Sabendo que eu tenho essas duas possibilidades, vamos lá. Se eu escolhi, agora vamos pensar no A e no B. Vamos pensar no A e no B. Se eu escolhi o preto, por exemplo, para esses dois, que fazem fronteira com A, quantas possibilidades de escolha de cor eu tenho para esse triângulo aqui que eu nomeei de A? Eu teria duas. Pode ser verde ou pode ser azul. Ou se eu tivesse escolhido verde, eu também teria duas. Que seria preto ou azul. Então, qualquer uma delas, eu vou ter duas maneiras, duas possibilidades, seria melhor, duas maneiras, para a escolha da cor para esse triângulo retângulo aqui A. Bom, se eu tenho duas maneiras para o A, para o B, que também aqui são da mesma cor, eu também vou ter duas maneiras para o B. Se aqui for preto, e aqui eu posso ter azul ou verde, e se aqui for esses dois forem verdes, eu teria azul ou preto. Então também tenho duas maneiras de escolha de cor para o B. Então, qual o total de maneiras diferentes que eu posso preencher esses três triângulos com esses dois que eu nomeei de A e B? Seria duas possibilidades para o triângulo, duas para o A e duas para o B, 8 maneiras diferentes. Certo? Vamos analisar agora o segundo caso. Segundo caso, eu vou mais rápido. Segundo caso, eu fixei dois de uma mesma cor e um outro de cor diferente que eu posicionei do lado direito ali. Novamente, eu vou utilizar, nomear aqui de A e aqui de B para me facilitar. Então, vamos lá. Quantas escolhas eu tenho para esses triângulos? Quantas escolhas eu tenho para esse triângulo aqui? Se eu escolher aqui preto, aqui poderia ser preto ou verde, e aqui poderia ser, se eu escolher aqui preto, aqui tem que ser verde. Se eu escolher aqui verde, aqui tem que ser preto. Eu tenho duas maneiras para a escolha desses triângulos que fazem fronteira com esse retângulo. Então, ó, se aqui eu escolhi o preto, aqui verde, eu poderia ter aqui verde e esses dois pretos. Então, tenho duas maneiras para os triângulos que fazem fronteira. Tá. Tendo escolhido esse, eu vou analisar o A e o B. Voltamos aqui. Esses dois, sendo verde, quantas possibilidades eu tenho para A? Tenho duas. Ele poderia ser azul ou preto. Se eu tivesse escolhido esses dois pretos, também teria duas. Ou seria azul ou seria verde. Então, para a escolha do A, eu tenho duas maneiras para o A. E para o B? Para o B, o triângulo B agora está fazendo fronteira com dois triângulos de cores diferentes, um preto e um verde. Então, para o B, eu só tenho uma possibilidade agora. Esse B só pode ser azul. Ou, invertendo aqui, continua sendo azul. Eu não vou ter outra maneira ali. Nesse meu caso, tendo um retângulo azul aqui. Então, eu teria uma maneira só para a escolha do B. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso arrumar esses três triângulos e esses dois com essas três cores, tendo já o azul e o preto aqui como escolha definida? Seria 2 vezes 2, que são duas maneiras
para os 3 triângulos, 2 maneiras para o A e uma para o B. Eu tenho 4 maneiras distintas de pintá-los. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é análogo ao segundo. Certo? Porque o que acontece aqui? Esses dois têm a mesma cor e esse daqui é de cor diferente. Então poderia ter os 2 pretos e esse verde, ou esses 2 verdes e esse aqui preto. Então continua 2 maneiras para a escolha desses 3 triângulos que fazem fronteira. E aí a mesma coisa, para o A, agora inverte. O A vai ter uma possibilidade só, porque eu vou ter cores diferentes nessa fronteira do A, e o B, eu vou ter 2 possibilidades. Então seria 2 maneiras para os triângulos que fazem fronteira. É isso? Uma maneira para o A e 2 maneiras de colorir o B, que também vai me dar quatro maneiras distintas. Certo? E o último caso aqui, eu coloquei os 2 da direita e da esquerda do retângulo, que fazem fronteira com o lado menor, com a mesma cor, e o que faz fronteira aqui embaixo com o lado maior desse retângulo, de cor diferente. Vamos pensar aqui. Aqui eu teria quantas possibilidades eu tenho para que isso aconteça? Essas laterais podem ser verde, verde, e aqui embaixo preto, ou preto e preto, aqui embaixo verde. Então eu tenho 2 possibilidades, 2 maneiras, né, que eu estou chamando, para os triângulos das fronteiras, que eu estou chamando que são esses 3. E agora eu vou analisar o A e o B. O A está fazendo fronteira com triângulos de cores diferentes. Então, quantas possibilidades eu vou ter para o A? Só uma. Se aqui é preto e aqui é verde, o A só pode ser azul. E o B também. Ele está fazendo fronteira com triângulos de cores diferentes. Quantas possibilidades eu vou ter para o B? Só uma. No caso ali, azul. Então, eu tenho uma única maneira de colorir o A e uma única maneira de colorir o B. E quantas maneiras diferentes, então, posso fazer isso arrumando com cores iguais os lados, os triângulos de fronteira do lado menor e uma cor diferente aqui na parte de baixo, inferior. Seria 2 vezes uma, 2 maneiras distintas. Então vamos lá. Para fechar. Eu tomei como um caso particular, dentre os 6 possíveis, o superior sendo preto e o retângulo sendo azul. Para esse caso particular, eu obtive 8 com 4, com 4, com 2, eu obtive 18 maneiras distintas. 18 maneiras distintas. Só que eu tomei um caso particular, mas quantas maneiras eu posso arrumar esse triângulo superior a esse retângulo? 6. Então, para cada uma delas, eu vou ter 18 maneiras distintas de arrumar o outro. Então, para fechar, o total
de possibilidades será 6 vezes as 8 maneiras do primeiro caso, mais as 4 do segundo, mais as 4 do terceiro, mais as 2 do quarto caso, que vai dar 6 vezes 18, 108 maneiras diferentes de se pintar aquela figura com as 3 cores, distintas, não tendo cor fazendo fronteira com a outra. Opção C.